Aqui o texto fala de Jesus, né? Quando ele veio ao encontro do povo, é Jesus. Jesus foi ao encontro do povo. E um homem aproximou-se, lançando-se de joelhos a seus pés, e disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então conversar com Jesus em particular e perguntaram: por que não pudemos nós expulsar este demônio? E respondeu Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade te digo, e é aqui que eu falei que a frase é conhecida por nós cristãos, em verdade te digo que se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias aquele monte, passa daqui para ali, e ela se mudaria, e nada vos seria impossível. É interessante a gente entender, então, essa passagem dos evangelhos e a gente dissecar ela, tirar parte por parte para a gente entender. Porque tem coisas bastante curiosas aqui. Um homem chega e fala: meu filho cai no fogo e cai na água. Meu filho está endemoniado, está com o demônio. Mas eu sempre ouvi que no Espiritismo a gente não acredita em demônios. Como que fica isso? Então vamos entender parte a parte. E justamente é isso. Um homem chega até Jesus e disse o seguinte: os seus discípulos não puderam curar o meu filho. Eles não conseguiram curar o meu filho. E o que o seu filho tem? O que o filho deste homem tinha? A descrição da doença dele era essa: o meu filho cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Veja só, como que ele descreve para Jesus a doença do filho? Imagina só, a gente hoje em dia, se alguém perguntar assim: nossa, aquela pessoa está doente, o que ele tem? Ah, ele cai muitas vezes no fogo, muitas vezes na água. O que a gente ia pensar? Né? Já pensou? Era uma descrição. Mas por quê que ele descreveu desse jeito a doença do filho? Veja, Jesus falava uma língua que era o aramaico. E o aramaico antigo, aquela língua antiga de Jesus, era uma língua extremamente pobre gramaticalmente, paupérrima gramaticalmente. A nossa língua portuguesa, a língua que a gente fala, tem em torno de 400 mil verbetes. Verbetes, a gente entende tudo. Aquilo que a gente estudou na escola. Verbo, substantivo, adjetivo, artigo, tudo isso conta como verbete. 400 mil. O aramaico antigo tinha em torno de 10 mil. Então veja como era uma língua pobre. Além disso, não tinha vírgula, não tinha ponto, era tudo falado, tudo junto, tudo escrito. Então, uma só palavra tinha muitos significados. Por exemplo, a questão do sentimento. Amar e odiar era a mesma palavra. Como isso? São coisas completamente opostas. Como que as pessoas se entendiam naquela época? E Jesus se virava. Dava um jeito de falar, de conversar, de se expressar naquela língua lá. O povo era o que tinha para a época e era o que se tinha. Então, primeiro lugar que a gente tem que entender era que essa língua era muito pobre. E essa linguagem, na linguagem simbólica da época, cair no fogo e cair na água representavam os desequilíbrios emocionais, os desequilíbrios de uma pessoa, emocionais e espirituais de uma pessoa. Nesse caso, na descrição, quando o homem fala cair no fogo, o fogo representa as paixões descontroladas, a violência, a cólera. Sabe uma pessoa que está mentalmente alterada, que ela fica nervosa, raivosa, ninguém consegue segurar.
esse era o momento do cair no fogo. E qual que era o momento de cair na água? Era o oposto. Simbolizava a instabilidade, o desânimo, a falta de firmeza, a melancolia, a tristeza. Então, como que ele estava, esse rapaz? Às vezes caía no fogo, às vezes caía na água, então às vezes ele ficava triste, deprimido, e às vezes estava raivoso, colérico, brigando com todo mundo. Nos termos de hoje, e eu não vou entrar muito porque eu não sou psicólogo, nós temos um psicólogo aqui, né? Provavelmente tratava-se de um rapaz que não só estava deprimido e com problemas a serem tratados psicologicamente, psiquiatricamente, como também estava obsediado, perturbado espiritualmente. Lembrando que a psicologia, os estudos sobre depressão só surgiram no século XIX, agora. No século XIX, de 1800 para cá, os estudos. E aqui nós estamos falando da época de Jesus, ou seja, lá no ano 1, no ano 30, onde Jesus começou sua pregação, no ano 30 depois de Cristo. Então veja, a psicologia só vinha explicar a questão da depressão e dos estados da mente muitos anos, muitos séculos depois, quase 2 milênios depois. Portanto, aquele jovem estava sob forte influência tanto psicológica, psíquica, quanto espiritual, vivendo crises de descontrole, como nós vemos ainda hoje, né? Tantos irmãos que padecem de perturbações mentais, muitas vezes somadas a obsessões espirituais. A pessoa fica completamente perturbada. Depois Jesus diz o seguinte, quando o homem chega e fala assim, Jesus, eu trouxe aqui meu filho para curar, porque os seus discípulos não conseguiram curá-lo. A resposta de Jesus é o quê? Ô raça de incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Jesus responde isso. À primeira vista, parece que Jesus está agindo com uma certa falta de paciência, né? E muitas vezes, a gente lendo os textos evangélicos, a gente tem a impressão que Jesus age com falta de paciência, mas não. Jesus era acalmo, era brando, era pacífico, era um homem que tratava as pessoas muito bem. E quando tinha que ser firme, agia também com firmeza. Quando ele falava com os fariseus, por exemplo, chamava os fariseus de raças de víboras, de túmulos caiados. Então Jesus era duro, mas na maioria das vezes, quando ele conversava com pessoas do seu círculo, ele era calmo, ele era tranquilo. Então mas vamos lembrar, em muitas passagens evangélicas, no decorrer desses séculos, foram sendo modificadas e modificaram o comportamento de Jesus, o comportamento, para gerar no leitor, naquele que estava, no religioso, naquele que estava ouvindo a palavra de Deus, ali, gerar indignação, criar uma indignação com relação a certos comportamentos. E aqui, nesse caso, qual que era? Mostrar que a falta de fé é absolutamente condenável. Absolutamente condenável. Então a impressão que a gente tem é: os seus discípulos não puderam curar porque faltou fé. E aí Jesus responde: ô raça incrédula, depravada, até quando que eu estarei com você? Tem outros casos em que mostra isso. Por exemplo, na expulsão dos vendilhões do templo. Quando Jesus chega no templo e as pessoas estão vendendo coisas ali dentro, e Jesus fica nervoso ali, não condiz com a personalidade de Jesus. E diz a narração evangélica que Jesus pegou um chicote e saiu chutando as barraquinhas que estavam vendendo coisas, chicoteando as pessoas ali e falando assim: não façam da casa de meu pai um covil de ladrões. Então vejam, esse comportamento não condiz com o comportamento de Jesus. A gente consegue imaginar Jesus com um chicote na mão? Então, algumas passagens foram acrescentado um certo
uma certa dose de indignação por parte de Jesus para mostrar que aquele comportamento era reprovável. E aqui o comportamento reprovável era a falta de fé que eles queriam reprovar. Então aqui Jesus ele não está zangado nem esbravejando. Ao contrário, ele está aproveitando da situação para ensinar sobre a falta de fé, como Jesus sempre fazia. Aproveitava todas as oportunidades para deixar um ensino. A falta de fé dos discípulos, a incredulidade dos discípulos, limitava a ação deles. Porque por mais que eles estivessem ainda com Jesus, andando com Jesus, vendo os milagres de Jesus, eles ainda tinham o seu pensamento terreno. E lhes faltava fé em diversas passagens. A gente vê isso em várias. Quando Jesus vem andando por cima das águas, e Pedro fala, deixa eu ir com você, e ele fala, vem, e Pedro começa a andar em cima das águas, mas de repente ele percebe e ele começa a afundar, falta de fé. Quando Jesus está no barco, adormecido, e vem uma tempestade, os discípulos ficam desesperados, Jesus acorda e fala, ô povo de pouca fé, e aí Jesus acalma a tempestade. Então Jesus chama a atenção para a falta de fé a todo momento. Então Jesus, eles ainda não confiavam plenamente no poder divino que se manifestava através deles próprios. E a palavra depravada aqui, lembrando do que eu falei das limitações da linguística da época, aqui nesse contexto significa uma geração desviada do caminho espiritual, significa presa ainda ao materialismo, que não conseguia perceber a realidade da vida superior. E a todo momento também nós vemos isso. Quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, as pessoas achavam que o reino dele era o reino físico mesmo. Jesus veio implantar o seu reino na terra. Achava que Jesus ia tomar numa rebelião ali. Evoluídos ali, aqueles discípulos que estavam com Jesus, ainda eram espíritos imperfeitos, presos à realidade terrena. Portanto, aqui, essa expressão de Jesus é um convite firme para o desejo de uma fé sólida, confiante, ativa. E outra coisa que chama bastante atenção, né? Quando o texto fala assim, tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino. Aqui encontramos outra questão importante, né? Duas, na verdade. Primeiro, que o texto fala em demônio, e segundo, que o texto fala em Jesus ameaçar o demônio, né? Parece que não é muito condizente com aquilo que nós acreditamos no Espiritismo, né? O Espiritismo esclarece que não existem demônios, seres que são criados para o mal eterno. O que existem são espíritos imperfeitos, que ainda estão presos à matéria, à ignorância, e que podem exercer influência negativa sobre nós que estamos aqui encarnados. Naquela época, qualquer perturbação espiritual era atribuída ao demônio. Até hoje, né? Até hoje, né? Até hoje muita gente atribui tudo ao demônio, né? Coitado do demônio, né? Tudo é culpa dele. Tudo é o demônio. Ah, eu tô desanimado, tô triste. Demônio. As coisas nunca dão certo para mim. Demônio. Fiquei doente. Demônio. Minhas finanças estão sempre descontroladas. Demônio. É mais fácil atribuir tudo ao demônio, porque assim eu não preciso me responsabilizar pelos meus próprios atos. Tudo é culpa do demônio. Tudo que acontece de errado, demônio. Estou desanimado, triste. Demônio? Não. Procure uma terapia. Pode ser início de uma depressão. Fiquei doente. Demônio? Não. Cuide melhor da sua saúde. Se exercite, faça check-ups periodicamente, evite excessos. Minhas finanças estão sempre descontroladas. Demônio? Não. É você que gasta mais do que ganha.
Então não é muito fácil atribuir o demônio. Difícil é a gente assumir as nossas próprias responsabilidades. Mas voltando ao caso do menino, hoje sabemos pela codificação espírita que se tratava de uma obsessão espiritual. E o poder moral de Jesus ali, aliado à sua autoridade espiritual, afastou imediatamente a influência perturbadora que dominava aquele jovem. Dando continuidade ao trecho que a gente leu no início, Jesus explica aos discípulos o seguinte, e aquela frase que é muito bonita. Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Olha que frase bonita, né? E aqui Jesus não estava falando da montanha de pedra, da montanha física, daquele monte, daquele morro, mas das montanhas que nós carregamos em nós mesmos. As dificuldades da vida, do dia a dia, os vícios, as doenças, as imperfeições físicas e morais de nós mesmos. São essas as montanhas a que Jesus se refere. Com a fé verdadeira, nós podemos superar as nossas limitações. Podemos encontrar força diante das provas, vencer as tentações que nos desviam do bem. E aqui entra o grande ensinamento do Espiritismo. Kardec nos mostra que a fé, ela precisa ser raciocinada. Fé raciocinada. Não se trata de crer por uma mera imposição. Não é, mas crer porque a razão ilumina a fé. Quando a gente se apoia na fé, com lógica, na compreensão das leis divinas, a gente não se abala. Nossa fé não se abala diante das provas que nós passamos, diante das dificuldades que nós vivemos, diante das descobertas da ciência. Até porque a fé raciocinada e a ciência, elas andam juntas, diferente da fé imposta. A gente já ouviu muito, né, falar que a fé é uma coisa, a ciência é outra, totalmente oposta. A fé diz uma coisa, a ciência diz outra coisa. No Espiritismo, não. No Espiritismo é uma coisa só. A fé comprova a ciência comprova a fé. A todo momento, a ciência vem comprovando o que diz a fé espírita, a fé raciocinada. Assim como a fé sempre vem complementar aquilo que diz a ciência. Leon Denis, eles nos lembram que a fé é o olhar que vê Deus em toda parte. E Paulo de Tarso nos deixa uma frase maravilhosa. Paulo de Tarso tem frases que são incríveis. Se a gente estudar as cartas de Paulo de Tarso, todas as epístolas de Paulo, a gente tira dali aprendizados magníficos. E Paulo fala o seguinte: a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Olha só que lindo isso. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. A fé não vem de imposição. Você tem que ter fé, você tem que acreditar em Deus, porque se você não acreditar em Deus, você vai ser condenado ao inferno. Não. Paulo fala, a fé vem do conhecimento, vem de ouvir a palavra de Deus. E hoje a gente pode fazer muito mais do que só ouvir. A gente pode ler, a gente pode estudar, a gente pode pesquisar, a gente pode ver um vídeo no YouTube, a gente pode ouvir um audiolivro. Eu não gosto de ler. Ouve um audiolivro. Tem o livro Há 2000 anos, no livro Há 2000 anos, que é um livro maravilhoso do Emmanuel e do Chico Xavier. No YouTube tem não só o audiolivro, mas uma radionovela sobre o livro. É muito legal. Quem é dos tempos mais antigos, antes da década de 70, 60, né? Acho que, né, não sei se lembra ou já ouviu falar das radionovelas. O que era a radionovela? Era a novela que a gente vê na televisão, mas era transmitida no rádio. Então, como que era? Aí a pessoa falava assim, e ele chegou em seu cavalo, e aí vinha o barulho do cavalo. Alguém fazia o barulhinho do cavalo.
Tem isso lá no YouTube, uma radionovela de há 2000 anos, é muito legal. Tem dubladores legais ali, conhecidos, e a gente vai ouvindo as vozes ali, são vozes que dublam filmes que a gente conhece. É bem bacana, dá pra gente ouvir, dá pra gente ver isso, é muito interessante. Então a gente consegue, hoje em dia, adquirir conhecimento, como disse Paulo, a fé vem de ouvir a palavra de Deus. A fé cega é aquela que aceita sem questionar. A fé raciocinada questiona, analisa, compreende. A fé cega proíbe o questionamento. Não, você não pode perguntar. Não pode. Não pode questionar a vontade de Deus. A fé raciocinada não. A fé raciocinada incentiva o questionamento, incentiva as perguntas. A fé cega é baseada na imposição, na tradição, no medo. Aquele medo do inferno, aquela imposição. Você tem que acreditar porque é lei de Deus. Isso faz muita gente se afastar da religião, desistir. As pessoas se afastam por quê? Porque elas não veem lógica nisso. A fé raciocinada baseia-se na lógica, no entendimento das leis divinas. A fé cega fragiliza-se diante das provas, das descobertas científicas. A pessoa ou nega a fé ou nega a ciência. Por exemplo, a evolução versus criação, né? Uma nega a outra. As pessoas que são criacionistas, que acreditam que as pessoas vieram lá do Adão e Eva, Deus criou o mundo. Isso é a negação da evolução. Darwin disse que os seres evoluem, vão evoluindo no tempo, com relação ao tempo, os mais fortes sobrevivem. Uma nega a outra. A fé raciocinada não. A fé raciocinada resiste ao tempo, resiste ao progresso, resiste à ciência, porque uma apoia a outra. O espiritismo é um tripé: a fé, a religião e a ciência. O espiritismo é baseado nisso. O espiritismo não é só uma religião. É uma religião, é uma filosofia e é baseado na ciência. Isso torna o espiritismo uma fé raciocinada. Não porque a gente impõe, mas acredita porque a gente vê que aquilo é lógico, que as coisas são lógicas, que as coisas têm coerência. O fanatismo gera intolerância, gera discriminação. A fé raciocinada gera consciência, gera confiança, gera serenidade, gera equilíbrio. A fé cega depende de autoridades humanas, de pessoas para se sustentar. A fé raciocinada se apoia na experiência pessoal, na reflexão, no estudo. Por que você acredita? Porque alguém disse? Eu acredito porque existe uma pessoa lá que fala tão bonito e que me convenceu. Não, a fé raciocinada não. Eu acredito porque é uma experiência pessoal minha. Eu acho que é assim, eu acredito que seja assim. Eu acredito que seja desse jeito porque eu vejo acontecer. A fé cega pode levar à acomodação, a pessoa ser passiva, passividade. A fé raciocinada estimula a ação consciente, o esforço, a transformação moral. A transformação moral, ela depende de mim. A minha transformação moral. Eu preciso me transformar. E eu me transformo porque eu tenho fé. Eu acredito que eu preciso me melhorar. Que eu preciso melhorar só depende de mim. E eu tenho livre-arbítrio. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. O homem tudo pode, mas nem tudo convém. Deus ajuda, aconselha, guia, não pune, não castiga. A decisão do que fazer é minha, é só minha. Sou eu, são os meus atos. É pesado isso, porque eu não posso mais culpar o demônio. É a minha responsabilidade, é aquilo que eu tenho que fazer. Ante todas as dificuldades que nós enfrentarmos na vida, tem uma solução.
orar. Orar. Peça ajuda. Ajuda para Deus, Senhor. Eu estou passando um momento tão difícil na minha vida. Eu sei que esse momento difícil da minha vida é algo que eu tenho que passar, que eu tenho que atravessar. Eu tenho fé. E eu sei que eu preciso passar. E eu vou passar por isso. Mas me ajuda. Esteja comigo. Me ilumina. Me dê forças. Que nós possamos sempre lembrar de outra frase do apóstolo Paulo, que ele fala assim: por tudo dai graças ao Senhor. Por tudo. Veja, por tudo dai graças ao Senhor. Não é para dar graças só quando as coisas estão bem. Não é para a gente agradecer só quando está tudo maravilhoso na minha vida, quando eu estou com saúde, quando eu estou com emprego, quando eu estou ganhando dinheiro, quando toda a minha família está bem. Aí eu dou graças, obrigado, Senhor. É por tudo. É por quando as coisas dão errado. É por quando eu estou bem. Senhor, obrigado. Agradeço por ele estar tendo a oportunidade de quitar um pouco os meus débitos, mas me ajuda a passar por essa dificuldade, porque está muito difícil. E Deus não abandona. Em qualquer momento de dificuldade, que nós possamos sempre nos lembrar da frase de Jesus. E termos isso gravado na nossa mente, essa frase, para quando nos momentos de dificuldade, a gente fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e dizer: tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que nós também possamos sempre ter bom ânimo, ter fé em Deus, andar com Deus sempre no coração e acreditar que Deus nunca nos abandona, está sempre conosco, nos apoiando. Que Jesus nos abençoe e que assim seja. Assim seja. Muito obrigada, Fábio.